Olá, turminha! Aqui quem fala é o Doutor Resumo, trazendo para vocês aí a explicação daquele mapa mental que o professor Michael postou no Instagram. Se você ainda não viu, corre lá, dá uma olhadinha, baixa a imagem para você colar aí no seu caderninho de história, falando sobre pré-história. Mas, Doutor Resumo, o que é a pré-história? Pré-história é todo um período em que os nossos antepassados trabalharam, construíram aí várias coisas que ainda usamos hoje em dia, tá certo? Mas é um período em que não existia a escrita, tá bom? Então é por isso que a gente usa esse termo pré-história. Detalhe, esse termo pré-história surgiu ali no século XIX, tá bom? Então tem ainda uns certos erros, né, nessa parte dessa avaliação histórica, porque naquela época, século XIX, tínhamos uma questão chamada de eurocentrismo, que era justamente a visão de que a Europa era o centro do mundo e só poderia existir história se existisse o registro escrito. E é claro, isso não é verdade, tá, turminha? A gente tem história mesmo daquelas civilizações que não possuem a escrita, tá? Por exemplo, aqui no nosso Brasil, nós temos aí os povos indígenas que possuem a sua história, tá bom? Então, a parte escrita é importante para registrar? É, mas não é a única fonte, beleza? Então vamos ver aqui um pouquinho sobre a questão do período chamado de pré-história. Temos dois períodos aí principais dentro desse grande período chamado pré-história, beleza? Isso aí corresponde a milhões de anos de evolução e também várias e várias espécies de hominídeos, que são aí o nosso grupo, tá? Nós temos os Homo sapiens e, é claro, temos aí vários primos, alguns continuaram, né, juntamente conosco ali durante o período, e outros desapareceram, tá? Por diferentes motivos. Então, primeiramente aqui, ó, período aí da pré-história, né? O que a gente pode falar sobre esse período? Quais são ali as ferramentas comuns que a gente vai encontrar nesse período, né? Lá do comecinho até o surgimento aí das primeiras civilizações e, é claro, da escrita. Vamos ter ferramentas feitas à base de pedras lascadas, osso e galhos, tá? Vamos ter também ferramentas feitas a partir de pedra polida, ok? E importante, essas ferramentas, esses tipos de diferentes ferramentas vão depender muito do período em que eu estou me referindo, beleza? Mas vamos continuar aqui. Durante esse período da pré-história, os grupos, eles eram nômades. O que é esse negócio, professor, doutor Resumo? O que é que são os nômades? São os grupos que não pertencem a um lugar. Eles não ficam lá por muito tempo. Eles migram, né? Migrar é você se mudar, você sair de um canto para outro, em busca, aí no caso, né, de alimentos, beleza? Então eles saíam de um canto, encontrava alimento e ficava lá até acabar a sua fonte de sobrevivência. Terminou, ele vai para outro canto e continua nesse processo. Tranquilo? Fechou? Então vamos seguindo. Como eu já falei, a pré-história é um período antes da invenção da escrita, né? E é o período que se descobre o uso do fogo. Ó, então o fogo que você tem aí na cozinha, né? No fogão, tá certo? O isqueiro que o papai, a mamãe pode ter em casa. Foi descoberto o fogo, como fazer ele, através aí justamente dos nossos antepassados lá na pré-história. Imagina um mundo sem fogo. Quantas coisas nós não poderíamos ter hoje em dia, além do fogão, né? Nós poderíamos aí não ter conseguido os objetos que a gente tem hoje em dia feitos de metal, já que o fogo é essencial para você derreter o metal, tá bom? E outras tantas e tantas coisas que a gente vai ver mais para frente. Beleza? E quais são os períodos aí que correspondem à pré-história? São três, tá? Sendo os dois principais, o Paleolítico e o Neolítico. O terceiro, que fica ali no meio, é chamado de Mesolítico, beleza? Que é um período ali intermediário. Paleolítico significa paleo, pedra, melhor, paleo seria lascada, né? E o lítio seria ali a pedra, tá? Então um período conhecido como pedra lascada. Os objetos seriam mais rudimentares. Pedras quebradas, ossos, galhos seriam ali utilizados durante esse período. Nesse período, no finalzinho dele, é que se descobre o uso do fogo. O primeiro ser humano vê ali o raio caindo na árvore, vê essa árvore pegando fogo e traz ela
para junto aí da sua tribo, né, para poder se aquecer e se proteger dos animais, beleza? E com o tempo ele vai descobrindo, observando como é que ele pode fazer fogo sem esperar as tempestades, sem esperar que raios caiam em uma árvore. No segundo período, que é o período intermediário, mesolítico, por isso no meso é a ideia de meio, tá? Entre alguma coisa, entre dois períodos. Ele domina o fogo e tem o surgimento de novas tecnologias, tá? As lanças, né? Os machadinhos ali, ó, feito com varetas e pedras e outras coisas más. E no Neolítico, que seria o período da pedra nova, da pedra polida, nós vamos ter aí o final da pré-história e o começo da agricultura, que é onde dá início aí às primeiras civilizações, às primeiras tribos, tá certo? E aí, ó, desafio semanal para vocês. Quem não fez ainda, tá? O professor Michael me avisou que tem gente que tá devendo esse desafio ainda. Então, quais são ali as perguntinhas que vocês têm que pesquisar para responder no seu caderninho de história e trazer segunda-feira, tá? Como descobriram a agricultura? O que foi que gerou aí essa descoberta da agricultura? Não foi planejado, tá? O início da agricultura não foi planejado. Eu quero saber o que surgiu, como é que levou a esse surgimento dessa nova tecnologia, né, que está presente até hoje, e muita coisa que a gente aprendeu lá dos nossos antepassados ainda continuam sendo empregados na agricultura familiar. Segunda perguntinha, ó, quais foram as primeiras civilizações? Dica especial aí para você que está ouvindo esse vídeo. As primeiras civilizações, elas começaram lá onde conhecemos como Crescente Fértil, tá certo? Que é uma área que fica próximo dos rios. Então, ó, dica já passada aqui pelo Dr. Resumo. Espero que vocês usem sabiamente. E é claro, terceira perguntinha, onde os primeiros assentamentos locais, onde aí vão surgir as cidades, né, surgiram, ok? Então, tragam aí justamente essas informações para a gente poder descobrir e, é claro, aprender juntos. Doutor Resumo se despedindo e até a próxima. Tchau!